sessão e convoca a redatura de ata para fazer a leitura da sessão, da ata da sessão anterior. A ata da 36ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 24 dias do mês de julho do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheira Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador Dr. Ricardo Schneider Rodrigues. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Com a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa apresentou instrução normativa com relação à alteração dos valores das diárias. Sobre o assunto, houve a manifestação do doutor procurador Ricardo Schneider, alegando não ter acesso a essa resolução e questionando se a partir de agora será abordado esse critério e se estabelecer isso em uma sessão, salientando que precisa ser definido quando será resolução normativa ou instrução normativa, sugerindo que fosse feita uma adequação no regimento. Usando a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa disse: estou seguindo o regimento, mas concordando haver alteração no regimento interno, uma vez que neste caso específico não tem sentido ficar em 4 sessões e nenhum conselheiro se pronunciar sobre a capacidade de aumentar uma despesa, porque sobre este assunto está centralizado no presidente. Não tem como nenhum conselheiro fazer proposta diferente. Permanecendo com a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa solicitou ao excelentíssimo senhor presidente para atender ao Ministério Público que o corpo jurídico faça um estudo sobre o nosso regimento, para que possamos vencer a etapa dessas arrumações que está precisando fazer em termos de atualização do regimento, achando que é o setor que poderá subsidiar todos nós, no sentido de tirar e consertar da forma de harmonizar esses desencontros. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente disse aceitar a proposta de Vossa Excelência e já solicito que, na qualidade de decano, poderá coordenar e relatar juntamente com o auxílio do Dr. Luiz Eugênio. Fazendo uso da palavra, o senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio, disse: eu estava observando, ouvindo, é uma questão simples. O conselheiro Otávio mantém a instrução dele e o Ministério Público, como não tem conhecimento da questão, não é favorável à questão. Fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente disse os valores já foram expressos pelo senhor conselheiro Otávio Lessa, estão constando em ata sobre os ajustes dos valores das diárias. Passando a votação, aprovado por unanimidade. Usando a palavra, o doutor procurador Ricardo Schneider disse: já aprovado por unanimidade, solicito que seja registrado em ata a manifestação do Ministério Público de Contas, no sentido de entender que deve haver uma posição do tribunal com relação a isso. Também no tocante da instrução normativa de não haver previsão regimental, da necessidade de se definir quando será utilizado resolução normativa e instrução normativa. E também o Ministério Público só tomou conhecimento da questão dessa alteração na própria sessão. Então, o Ministério Público não se manifestou. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Com a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa disse estar com problema de encaminhamento dos processos a serem encaminhados à comissão revisora, indagando ao excelentíssimo senhor presidente se esta comissão está mantida. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente disse que havia extinguido todas as portarias, mas amanhã será publicado no Diário Oficial. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa disse querer tomar uma decisão do colegiado com relação aos processos que foram encaminhados à FUNCONTAS, para a presidência encaminhar para a Procuradoria-Geral do Estado. E nós não temos nenhuma informação sobre estes processos que estão lá. Estou colocando para que todos os gabinetes coletivamente aplicar a multa devida pela não informação dos processos. Inclusive, encaminhei o processo ao Ministério Público de Contas para que o Ministério Público se pronunciasse com relação a esse parecer da PGE com a aplicação da multa. Sobre o assunto, houve uma manifestação do doutor procurador Ricardo Schneider, comunicando que conversou com alguns procuradores sobre essas questões da dívida do tribunal, se estão sendo cobradas ou não. Porém, as informações não batem com as que ele recebeu. Mas reitero que deve haver uma definição que o tribunal
deixando de receber recursos que são revertidos para o Funcontas. Mas acho que Vossa Excelência está coberto de razão. Sobre o assunto, excelentíssimo senhor presidente, indagou ao senhor conselheiro Otávio Lessa se a decisão fosse agora ou aguardar a manifestação por escrito do Ministério Público de Contas. O senhor conselheiro Otávio Lessa respondeu que vai aguardar a posição do Ministério Público de Contas. Permanecendo com a palavra, solicitou à diretora do Funcontas que apresentasse um relatório ao presidente desta Corte, porque tem 1000 processos atrasados. Estou recebendo do Ministério Público de Contas pareceres informando a prescrição de multas aplicada pelo prazo que ele está da execução do processo como um todo. Ou seja, apresente ao presidente um plano de ação, quais os funcionários que precisa para que possa reverter. E o presidente só pode tomar essa resolução tendo um relatório específico com o plano de ação, como resolver o problema. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente disse: iremos dar uma solução para o Funcontas e acredito que vai ser resolvido. Usando a palavra, o senhor procurador Ricardo Schneider parabenizou o excelentíssimo senhor presidente pela publicação da lista dos gestores que tiveram suas contas desaprovadas no Diário Oficial, em tempo que solicitou os ofícios enviados em 12 de junho, e o vice-presidente conselheiro Cícero Amélio afirmou que será respondido até o final deste mês, salientando que está aguardando a manifestação do excelentíssimo senhor presidente. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente disse que desde que foi instituída essa lei nacional, que a gente disse que ia publicar. E quanto à informação do vice-presidente conselheiro Cícero Amélio, teremos até o dia 31, facultando a palavra às senhoras conselheiras e aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, TC 5965/2012. Trata-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Jundiá, exercício 2011. Aprovado, decisão simples, diligência, 15 dias. TC 7527/2012. Prestação de contas da Prefeitura de Joaquim Gomes, exercício 2011. Após relatado e discutida a matéria, aprovada decisão simples de diligências, 15 dias, com o voto contrário do conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. TC 6255/2012. Prestação de contas da Prefeitura de Novo Lino, exercício 2011. Aprovada decisão simples de diligência, 15 dias, com voto contrário do conselheiro Sérgio Maciel. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 12067/2009. Inspeção em loco na Câmara Municipal de Craíbas, exercício 2007. Aprovado, decisão simples de diligência, 15 dias. TC 5235/2006. Trata-se do balanço geral na Prefeitura de Messias. Após relatada e discutida a matéria, foi solicitada a vista pelo senhor conselheiro Anselmo Brito. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 8722/2012. Trata-se do relatório da Previdência Social de Teotônio Vilela. Aprovado, decisão simples de diligência, 15 dias. Não havendo nenhum processo em pauta, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros e o doutor representante do Ministério Público de Contas para a sessão de quinta-feira no horário regimental. Doutor. Em discussão a ata. Encerra a discussão, coloque em votação. Ele já falei com ele. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Aprovado.
Quero convocar o auditor substituto do conselheiro Alberto Pires para assumir o lugar do doutor Sérgio Maciel, do auditor do conselheiro substituto Sérgio Maciel. Não, Vai, depois você pega. não, vem. Alberto. Não, Vem, depois vem, pode. Que? O terno supre. O terno a beca. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial para quem dela queira fazer uso. Passa a palavra, senhor presidente. A palavra ao doutor Ricardo Schneider, representante do Ministério Público Especial. Senhor presidente, eu venho fazer apenas a título de sugestão à presidência. O Ministério Público tomou conhecimento de que a lista enviada na última terça-feira, republicada na última terça-feira, ela pode conter algumas inconsistências em relação a listas anteriores enviadas pela presidência desta Corte. Como a diferença pode ser uma diferença significante, o Ministério Público, e isso tem uma relevância muito grande para o processo eleitoral, o Ministério Público de Contas sugere que a presidência refaça ou reanalise todos os seus processos relativos a contas da Corte, para verificar se não haveria outros gestores que deveriam constar naquela relação. E também sugere que seja feito com uma certa celeridade, tendo em vista que o prazo já escoou há algum tempo. Era só isso, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Peça a palavra. A palavra ao conselheiro Otávio Lessa. Presidente, primeiro eu queria fazer duas sugestões para que nós possamos analisar e depois discutir isso, não agora, mas depois em uma reunião administrativa. E algumas dificuldades na ideia da gente melhorar. Uma das dificuldades foram, o doutor já tinha conversado comigo, com relação o trabalho do plenário. Devia ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta, só não tem na sexta. Está tendo um volume muito grande e a quantidade de pessoas não estava sendo suficiente para poder dar conta disso. Então a gente foi analisando que hoje a gente está na tecnologia mais apurada, a gente hoje está sendo, estamos na internet agora direto, fica filmado aí todas as sessões, tem a ata depois no livro, e hoje a gente já tem a taquigrafia. Quer dizer, são coisas que uma está, vamos dizer assim, teria que ter um aprimoramento para a gente passar para a tecnologia. E aí surgiu, era a proposta no primeiro momento, era de sugerir tirar alguma coisa que tivesse demais, ou talvez a taquigrafia hoje não seria tão necessária, porque você teria a filmagem e estaria depois, inclusive, tudo no livro. Mas agora, no finalzinho, estava conversando com o Dr. Cash um outro assunto, mas existiu a possibilidade, até a gente definir, porque hoje no regimento pede a taquigrafia, até a gente ter essa reformulação do regimento, mas ele já vai fazer um paliativo. Ele disse que tem condição de imediato, com a taquigrafia, o símbolo representa palavras, ele de fazer um soft, rapidamente, que ele tem condição, de quando ela acabar de digitalizar toda a sessão, ela já vai estar traduzida em palavras. O software ele botar o símbolo, já vai sair a palavra ali, ela não teria que escutar depois para transcrever. Então eu acho que foi uma evolução, mas que como a gente está analisando depois o regimento como um todo e a lei, é que dentro dessa proposta a gente tende a evoluir para que a gente possa diminuir um tipo de serviço sem perder a qualidade e a garantia necessária das sessões. Essa é uma das informações que a gente queria. Sim. A outra também, tipo, por coincidência, a gente estava conversando já há algum tempo, e para os conselheiros dar uma analisada da possibilidade, o conselheiro Cícero Amélia, no seu gabinete, já faz essa atividade. Ou seja, as diligências que eles pedem autorização ao conselheiro e é encaminhada para a Procuradoria do Tribunal, para que eles façam diligência,
faça o controle desse retorno, dessa diligência, depois encaminhe para os gabinetes. O que está acontecendo na prática? Está havendo, pelo volume de serviço que existe, está havendo, não existe assim, um controle. Dá 30 dias, se não tem, a gente já teria uma ação imediata para a Procuradoria pedir o conselheiro para fazer. Não está existindo com vamos dizer assim, com uma cobrança necessária em cima do gestor. Então, era a gente, cada gabinete, ver as suas possibilidades, ver se a gente poderia, que aí aliviar também a proposta para aliviar a Procuradoria, no sentido, se todo mundo puder fazer, que o gabinete do conselheiro já faz, o Cícero Américo, que é fazer o controle, faz as diligências e controla, se não foi dado, ele já toma outra atitude, se não encaminhou, ou seja, para diluir o serviço que hoje está centralizado na Procuradoria, para os gabinetes, cada um pegasse e se a gente poderia pensar nisso e discutir isso, não é agora, a gente discutiria isso posteriormente numa reunião administrativa. Mas é uma das propostas para a gente reduzir o trabalho da Procuradoria e a gente efetivamente ter mais condição de aquelas pessoas que trabalham nisso ser usadas em outra atividade dentro da própria Procuradoria. Então eu acho que o conselheiro médico saiu na frente, eu acho que é uma proposta razoável e que a gente poderia, conselheiro presidente, a gente poderia discutir isso numa próxima reunião e se todo mundo tivesse entendimento, a gente chegar na condição. Bom, passadas essas informações, eu queria eu fiquei só para título de ilustração. Um dos casos que eu trouxe com relação à prestação de conta de 2011, que foi encaminhado e faltou esse no caso do Jacuípe, eu sorteei dentro do meu gabinete para fazer um plano piloto com relação a retirar, ou seja, ver tudo que aconteceu dentro do município. Eu solicitei à Procuradoria, que através dos setores de aposentadoria, de contratos de convênio, encaminhasse para o nosso gabinete para a gente fazer análise da prestação de contas junto com a gestão do próprio prefeito. E, obviamente, estava faltando algumas coisas. Mas o que mais me deixa, que eu fico abismado com tudo isso, que a gente solicitou, através de decisão simples nossa, ao prefeito, para encaminhar. Ele encaminhou de uma forma ainda não legal, não toda, não mandou o processo como todo, mandou a licitação em si, mas não mandou o processo administrativo. Mas o procurador do município me responde que vem informar, primeiramente, que esse procedimento nunca foi pedido ao município de Jacuípe. O procurador não sabe que tem que mandar para o tribunal todo o procedimento de licitação, de contratos, de convênio. Eu não posso entender. É uma coisa muito, muito ruim. Não foi nem o prefeito que respondeu. Ele botou a portaria do procurador, que é representante da parte jurídica, e o procurador me responde que não sabia que tinha que mandar para o tribunal os documentos referentes a tudo que ele gastou dentro do ano. Né? Eu estou refazendo de novo, estou dando outro prazo, solicitando que os documentos que vieram não vieram ainda completos, estão faltando os processos administrativos, mas fiquei muito, assim, abismado. Agora, eu acho que aí a nossa preocupação, quando eu coloquei da gente ter uma ação imediata em cima do FUNCONTAS, que se a gente tivesse, ele publicou a licitação, a gente tivesse aplicado a multa dentro do prazo e comunicado ao prefeito, a gente não teria uma resposta dessa. O que está acontecendo? Que a gente está demorando, passou o ano, ele não mandou e a gente não teve nenhuma atitude por falta de encaminhamento do FUNCONTAS para os gabinetes, né? E como sempre é colocado, os gabinetes não cobraram do prefeito. E quando você vai ver a fundo, o que está acontecendo é que não está chegando ao nosso gabinete, efetivamente, o processo que traria, obviamente, cada conselheiro traria para aqui e aplicaria a multa ao gestor pelo não encaminhamento, para que um procurador, eu não sei como, coitado de todo esse prefeito, pode estar bem representado juridicamente, como o cara disse que não sabe que tem que mandar a cópia dos processos para o tribunal. É só isso, presidente. Tudo foi feito em termos de ilustração e não tem mais nada a informar. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Senhores conselheiros, ainda dentro das ideias dadas pelo conselheiro Otávio Lessa, eu até sugeriria acabarmos, né, conselheiro, com a questão dessa ata manuscrita, né, já que vamos ter todos os documentos
digitalizados ou de fácil consulta, nosso regimento não há obrigação que a ata seja manuscrita. Então, existem diversas formas de atas e essa digitalizada supriria totalmente as comprovações das decisões e outros que o tribunal venha a tomar nas sessões deliberativas. Eu também, hoje mesmo, coincidência, eu estava discutindo isso no meu gabinete, a questão das comunicações que este tribunal faz aos seus gestores responsáveis. No seguinte sentido, a gente geralmente fica correndo atrás de saber quanto que aquele gestor ou responsável foi cientificado da nossa decisão. Claro, algumas delas, a publicação dela oficial supriria, outras não. Então, o que costuma vir nos processos é uma cópia do ofício que, em regra, a presidência encaminha ao gestor. Mas, na verdade, isso não supre a informação final do que no processo deve constar, que é a data da cientificação do gestor, até que para que o tribunal, primeiramente, possa ver se foi cumprido o prazo ou não da data de notificação. E esse controle que o gabinete do Conselho do Cícero faz, realmente saiu à frente, né? Permite que trabalhe com mais segurança, com mais acerto e com maior rapidez. Quanto à questão, Excelência, do envio das documentações do tribunal, estranha-me muito um procurador ter respondido da forma que respondeu, visto que todas as prestações de contas, mesmo que eles não mandem um processo administrativo como um todo, eles já têm que informar em quadro demonstrativo todos os procedimentos licitatórios, dispensas e individualidades acontecidas no município durante o ano. Já tem que mandar. A própria lei 8666, no seu artigo 16, diz que ele tem que fazer esta publicação também, sem falarmos, logicamente, no nosso regimento interno, que é límpido, que ele tem que mandar o procedimento todo para o tribunal. Tenho certeza que nós, várias e várias vezes, já nos deparamos com pedido de diligência, porque qual é o costume? Mandar o contrato. Mas o que originou o contrato? O contrato é o resultado de todo o procedimento verificado. Desde o pedido, a exemplo, desde o pedido da compra de materiais, que se faz a fase interna da licitação, depois a fase externa, nossa fase externa, a homologação, a adjudicação, por fim, chega aqui o contrato e, dependendo da execução, até uma nota de empenhos e pagamentos, ou seja, mandam exatamente a parte final, mas não como se chegou a esta parte final, e que é realmente objeto de trabalho do controle externo. Quanto à questão também da listagem dos gestores que deve ser encaminhada por este tribunal à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, eu aqui só tenho como tantas vezes eu repito, engrossar o coro do Ministério Público. Acredito que o Ministério Público está certíssimo em fazer essa cobrança, e até digo, Excelência, não desmerecendo a sua atuação, mas desnecessária até, diga-se de passagem, porque isso é função institucional também, vamos forçar aqui a palavra finalística também deste Tribunal de Contas. É isso, obrigado. A palavra do conselheiro Otávio Lessa. E pode estar acontecendo com todo mundo, por isso da necessidade, e ficou decidido, e que era para ter um técnico e uma pessoa da Procuradoria. Apliquei uma multa à gestora da Universidade Estadual de Ciência e Saúde, da UNCISAL, né? O que é que aconteceu? Ela apresentou a defesa, ela foi notificada, não se sugeriu no primeiro momento, veio para mim, quer dizer, mesmo com a notificação, como ela tinha encaminhado, não se pronunciou. Qual foi o problema? Ela pegou, e isso já vem batendo, num ofício só ela botou 10 processos. Aí o cadastro aí quando entra no protocolo errado, entra tudo. O protocolo cadastrou um processo, os outros não
como que não ter dado entrada, porque veio num ofício só. Ora, o treinamento é básico, que lá no protocolo, seu amigo, cada processo que você está dando entrada, você pode botar ele num ofício só, mas ele tem cada processo que está dando entrada, tem que ser um processo diferente. O que é que aconteceu? Obviamente, eu estou aqui depois na sessão da Câmara, eu vou retirar a multa, porque na verdade ela mandou no prazo. Nós que não cadastramos cada processo, ou seja, 9 processos não foram cadastrados como enviado para o tribunal. Por quê? Porque o protocolo, ele simplesmente ele só deu entrada no primeiro e aceitou o ofício. É por isso, só enfatizando aquela necessidade de ter, para que a gente tenha efetivamente o trabalho. Só isso, presidente. Mas como pode estar acontecendo em qualquer gabinete nosso aqui. Continua facultada a palavra. Senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Com a palavra, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhora conselheira, senhores conselheiros, membro do Ministério Público, queria informar que esta conselheira vai estar em férias, saindo em férias agora no mês de agosto, inclusive vou estar me ausentando do país. Queria comunicar ao Pleno. Continua facultada a palavra. Havendo quem dela queira fazer uso, no momento, essa presidência só tem a esclarecer. Quer esclarecer ao Ministério Público Especial de que a lista que foi publicada teve alguns erros, que foi republicada com alguns erros também, e a presidência desta casa, o presidente titular Luiz Eustáquio Toledo, determinou aos funcionários que fizessem um levantamento de toda a relação que tem prestação de contas rejeitada através das atas, que alguns gestores foram incluídos sem estar na relação e outros não foram incluídos. Então, foi um erro do funcionário, e com relação a isso a presidência já está tomando as providências para que se possa publicar o mais rápido possível essa relação. Era essa satisfação, essa comunicação que queria tanto ao Ministério Público quanto ao conselheiro Anselmo Brito. Em relação ao conselheiro Otávio Lessa, da taquigrafia e da distribuição, já está sendo providenciado, inclusive foi discutido em reunião dos conselheiros. Do procurador, agora me lembrou aquele congresso, conselheiro Otávio Lessa, que foi discutido no gabinete de Vossa Excelência, fazer um congresso dos procuradores, o Tribunal de Contas, junto com a AMA e com a Conselheira Rosa. Então, depois daqui eu queria que a gente poderia se reunir. É importante, ver o quanto é importante esse congresso. Porque tem alguns que não têm o conhecimento da lei e acontece isso. Sem mais. Continua facultada a palavra. Não havendo quem dela queira fazer uso, vamos para a ordem do dia. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa para relatar. Presidente, eu tenho o processo TC 7366, trata-se de versa os autos sobre uma cópia de uma sentença trabalhista expedida pelo juiz titular da 4ª Vara de Trabalho de Maceió, em processo de reclamação trabalhista pleiteado pela senhora Lúcia Maria Bonfim da Silva, contra a Fundação Universitária de Ciência e Saúde de Alagoas, governador Laminha Filho, o CISAL, na data de 27 de janeiro de 2004. Os autos evoluíram para a Procuradoria Jurídica para o devido pronunciamento, que assim se manifestou entendendo que, tomando conhecimento da matéria por parte da Eclesiástica de Corte, o presente processo deverá ser arquivado. O Ministério Público de Contas manifestou-se e opina pelo arquivamento, conforme razão exposta no parecer 526. Diante do exposto, acolhemos a sugestão da Procuradoria Jurídica e do Ministério Público e, nessas condições, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, toma conhecimento da sentença trabalhista, em referência sendo pelo arquivamento do presente processo.
processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Não, Ministério Público, primeiro, presidente, questão de ordem. Bem observado. Decano é decano. A palavra do Ministério Público para se pronunciar sobre o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, houve realmente manifestação do Ministério Público pelo arquivamento do processo, mas apenas para registrar que foi consignado no processo que houve uma irregularidade, uma chapada ilegalidade de contratação do servidor público que foi feita fora das hipóteses constitucionais. Só que não foi possível, no caso, fazer a punição em razão do prazo decorrido, prazo de 5 anos, e aí, invocando um acordo, inclusive, do STJ, o colega manifesta pela impossibilidade de tomar qualquer iniciativa e recomenda o arquivamento dos termos do voto do relator, que o Ministério Público, nesta oportunidade, ratifica integralmente. É o parecer. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro auditor, conselheiro substituto Alberto Pires. Acompanho o relator. Aprovado. É só, senhor presidente. A palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta Corte. Tenho a relatar o processo TC 8197-2010. Trato o presente processo sobre o contrato celebrado entre a Polícia Militar do Estado de Alagoas e a empresa Tecnologia da Informação Limitada, objetivando a prestação de serviços de consultoria de informática à Polícia Militar de Alagoas, conforme discriminação da cláusula 1ª. O valor pactuado na contratação foi de R$ 94.650, cujos recursos financeiros estão fixados na cláusula 4ª e seu prazo de vigência estabelecido na cláusula 5ª, e é de 5 meses, contados a partir da publicação do exame no Diário Oficial do Estado. Registra-se que a licitação foi processada sob a modalidade pregão eletrônico, uma vez observados os ditames da Lei 10.520/2002 e Decreto número 5.450/2005. Observa-se que os autos foram instruídos com os elementos fundamentais para a contratação, consoante informação da seção de contratos e convênios, as folhas 534 e 537. Por sua vez, a Procuradoria Jurídica desta Corte, bem como o Ministério Público de Contas, junto a este Tribunal, sob pareceres número 1693 de 2002 e 0525/2011, quarta PC-GS, respectivamente, entenderam pela regularidade e obediência aos ditames legais. Por fim, válido destacar que, no contrato em apreço, estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie e, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. Nestas condições, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato em apreço, na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Em discussão. Encerrou? Em discussão, o processo relatado. Em discussão, não. Com a palavra o Ministério Público para se pronunciar o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Tem nesse processo 8197, relatado pela excelentíssima conselheira Rosa, a manifestação do Ministério Público favorável e, nesse momento, a gente ratifica integralmente a proposta de voto, sugerindo a anotação pela regularidade. É o parecer. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro substituto Alberto Pires. Acompanho a relatora.
Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Sem mais processo, presidente. A palavra a conselheira Maria Cleide para relatar. Não tenho processo na pauta de hoje. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público junto a esta Corte de Contas. Tenho relatar inicialmente o processo 881 de 2007. Trata-se de uma decisão simples. Nos autos da prestação de contas do senhor Temógenes Moura Café, na qualidade de presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas, IMEC-AL, referente ao exercício de 2006. Encaminhado e submetido à análise à Diretoria de Fiscalização das Autarquias, Sociedades Economistas e Fundações, DEFASEMP, resultou no relatório AFO-DEFASEMP número 15 de 2010. Considerando que o supostado relatório traz em seu corpo algumas ocorrências que, para uma melhor instrução processual, precisam ser debeladas, dentre outras, a contida no item 8º, considerações finais, alíneas B e C, as folhas 5 e 6 do respectivo relatório, descido esta casa. Cientificar o gestor à época do Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas, na forma disposta no artigo 2º, seu parágrafo único, artigo 5º, inciso 1º, artigo 17, parágrafo 1º, artigo 25, inciso 2º, todos a lei estadual 5.604/94, assim como nos artigos 94, parágrafo 1º, 200, inciso 3º, complementado pelo seu parágrafo 1º da Resolução 3 de 2001, para que se manifeste sobre o disposto nos autos no prazo de 15 dias. Encaminhar cópia da presente decisão e do relatório AFO-DEFASEMP 15 de 2011 para o gestor cientificado sobre este presente processo, retornando ao gabinete do Conselho Relator até que haja esclarecimentos necessários. Publicar a presente deliberação para sua eficácia jurídica. Com a palavra o Ministério Público para se pronunciar sobre o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Trata-se de prestação de contas do IMEC. O conselheiro Anselmo solicita que o gestor apresente defesa em relação a algumas irregularidades detectadas nos autos, né? Eu aproveito até a oportunidade, eu acho que na reunião que será tratada pelo colegiado, até de se verificar a necessidade de todas essas decisões apenas para apresentar a defesa, se realmente teria necessidade de trazer para o colegiado. Porque já que é um prazo para a defesa, eu acredito que, mesmo que seja uma defesa, digamos assim, que não um prazo desnecessário, mas é aquela coisa, é melhor ter mais prazo do que não ter. De qualquer maneira, me atendo ao voto, à proposta, o Ministério Público manifesta favoravelmente a proposta de voto e ao parecer. Excelência. Antes de me meter à discussão, aproveitando o ensejo, a situação, a questão dessas decisões simples, delas virem ao pleno. Eu até queria aqui realmente colocar a reflexão, pois como decisão simples que são, elas seriam monocráticas de cada um julgador. Entendo que se o julgador não se sentindo vamos dizer, confortável em tomar aquela decisão individualmente e queira trazer ao pleno, fica na esfera de cada um. Mas, de antemão, Excelência, até pelos nossos normativos tão defensor e às vezes crítico feroz que sou, que essas decisões elas poderiam ser tomadas monocraticamente, publicadas no órgão oficial e talvez em algum desconforto causado em algum responsável, ele se indignasse e fizesse o recurso devido, aí sim, estaria a pleno, em regra, fazendo normal, para que o pleno mantivesse ou não. Eu acho que isso pode ser feito sem alteração regimental, sem nada, porque eu acho que já está albergado. Tenho certeza que está albergado no nosso regimento, aliás, nos nossos normativos. É uma ideia que eu trago para reflexão. Provavelmente vamos refletir e numa sessão futura, administrativa, até no caso, um consenso, nós tomemos essas
decisões pontuais já totalmente albergadas. Não haverá dificuldade, eu acho que não haverá, porque já discutimos isso, é pensamento, eu acho, unânime, até para dar celeridade no processo, economia de tempo, de papel, de serviço, de tudo. Fico muito satisfeito, parece que é um consenso de todos, uma vontade que eu falo e os outros jogadores, verdade, viu? Obrigado, senhor. Mas vai caber a Vossa Excelência, que está responsável para fazer o novo regimento, já fazer as anotações. Não, deixa eu fazer uma correção. Foi um assunto. Agora, nós estamos tentando evoluir, porque já que a gente está tentando ver se a gente já se moderniza mais, a doutor Laranjeira disse que poderia apresentar uma boneca tanto do regimento como da lei. Aí nós estamos evoluindo, vamos tirar uma cópia dessa proposta que ele tem lá, abrir para todo mundo fazer as observações necessárias. Aí eu posso fazer isso, mas as condições são essas. E a gente consolidar com todas as propostas que forem os diretores, o Ministério Público, procurado de todos. Excelência, por favor. Peça para apresentar uma bola, de futebol, a bola de futebol, mas não. Aí, o pessoal do Maranhão vai te falar. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. A discussão coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com relator. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Auditor, conselheiro substituto Alberto Pires. Acompanhe o relator. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Excelências, tem um processo 9772 de 2004. Deste processo em diante, Excelências, eu estou trazendo aqui uma inovação, não é necessária, mas acredito que até para facilitar a leitura, o entendimento dos próprios julgadores, assim como dos responsáveis, dos jurisdicionados, fiz aqui uma pequena divisão no quanto às competências, jurisdição, julgamento de contas, especificando, porque caso alguém não concorde, vai exatamente naquele ponto e traz a discussão ao pleno, que eu acho que é mais salutar. Então, vamos lá, Excelência. Processo 9772 de 2004, também é uma decisão simples. O processo em apreço cuida do contrato de prestação de serviço 9 de 2004, SMS, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belo Monte, Estado de Alagoas, e a senhora Ana Lúcia Silva de Oliveira, cujo objeto é a locação de um veículo Uno, ano 2002, placa MUT 0377, Maceió, Alagoas, para atender as necessidades do programa Saúde da Família PSF da cidade de Belo Monte, Alagoas. Considerando que da análise do presente processo resultou a resolução número 618 de 2011, cujo gestor à época, o senhor Antônio Avani Feitosa, fora multado no valor de R$ 1.621, equivalente a 100 falsos, posteriormente pago em 16 de maio de 2011, por infringir normas preconizadas no artigo 48, inciso 2º da Lei Estadual 5.104, de 20 de janeiro de 94, combinado com o disposto no artigo 3º, inciso 2º, da Resolução Normativa 1 de 2003. Aqui, vamos fazer uma correção, desculpa, é 3 de 2001. Considerando que se está a documentação trazida aos autos e mencionada na supracitada análise, foram observadas algumas ocorrências que, para uma melhor situação processual, precisam ser develadas, dentre outras contidas no contrato 2 de 2003, acima citado, nas cláusulas 4ª da forma de pagamento, nas cláusulas 4ª da forma de pagamento e 7ª do prazo. Ante as razões expostas no uso de suas atribuições funcionais, legais e regimentais, decide este tribunal converter o presente feito em procedimento administrativo / tomada de contas, objetivando apurar os fatos, identificar os responsáveis e constatar o quantitativo do dano causado ao erário, com vistas ao seu imediato ressarcimento,
com no que estipula a Lei número 5.604, os seguintes dispositivos. Quanto à natureza e competência, artigos 1º, incisos 2º, 10º, 11º, além do artigo 2º, com a complementação do seu parágrafo único. Quanto à jurisdição, artigo 5º, incisos 1º e 2º, quanto ao julgamento de contas, artigo 8º, inciso 6º, inciso 5º, 6º e 7º, junto com o seu parágrafo único, bem como o artigo 10. Quanto à fiscalização de atos e contratos, artigo 39, corroborado pelo seu parágrafo único, e, em consonância com os comandos dispostos no regimento interno desta Casa, aprovado pela resolução aqui sim correta, 3 de 2001, conforme artigo 135, corroborado pelo seu parágrafo único e artigo 182. Citar, conforme os indícios dos autos, para que se manifeste no prazo de 15 dias, na forma disposta na Lei 5.604 de 94. Quanto às decisões em processo de tomada de contas, artigo 17, parágrafo 1º. Quanto à execução, artigo 25, inciso 2º. E, quanto aos comandos dispostos no regimento interno, aprovado pela resolução 3 de 2001, artigos 94, parágrafo 1º e 200, inciso 3º, complementado pelo parágrafo 1º da resolução supracitada, dos seguintes agentes: o senhor Antônio Alvânio Feitosa, na qualidade de gestor à época da Prefeitura Municipal de Belo Monte, a senhora Ana Lúcia Silva de Oliveira, na qualidade de presidente da Comissão Examinadora do Processo Simplificado de Contratação, conforme portaria anexa, e ainda na qualidade de locadora do veículo, instrumento contratual 9 de 2004, folhas 40. A senhora Cátia Helena de Castro Oliveira e o senhor Paulo Henrique Matriz de Menezes, Maris de Menezes, na qualidade de membros da Comissão Examinadora do Processo Simplificado de Contratação, bem como a senhora Rosângela Moura de Lima, na qualidade de secretária de Administração do município de Belo Monte. Encaminhar cópia da presente decisão para todos os citados, acompanhada, inclusive, da cópia do contrato e da resolução anterior, número 618 de 2011, 19 de abril de 2011. Sobre este presente processo, retornando ao gabinete do Conselho Relator, até que haja esclarecimentos necessários. Publicar a presente deliberação para a sua eficácia jurídica. Excelência, esse processo vai às suas mãos. Eu só peço um pouco de paciência para que nós alteremos agora só a questão da resolução aqui, que foi invertido o ano, aqui no seu item 2, e vai às suas mãos para a devida minha e sua assinatura. Palavra do Ministério Público para se pronunciar no processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Senhor conselheiro, esse processo ele chegou aí ao Ministério Público e depois ele retornou a pedido, não foi isso? Do Gabinete de Auditoria, num despacho de 22 de junho. Excelência, só eu poderia reavivar a memória, só eu vendo os autos. Vossa Excelência pode ver. Pode ver, por favor. Pega a poeira também. O senhor aqui já foi aplicada a multa com relação a diversas irregularidades, né? Agora, o fato específico o senhor não chegou a mencionar no relatório, que ensejaria a conversão em tomada de contas. Foi somente a sonegação da documentação, porque o senhor baseou no 48, inciso 2,
também que teria havido então grave irregularidade, não é isso? Grave infração à norma legal ou regulamentar financeira, e eu também pressuponho que diante da conversão o senhor verifica que houve o dano ao erário, não é isso? Na verdade, veja só, a aplicação da multa a qual me referi, o senhor também se referiu, foi com relação à não anotação do contrato. Certo. Essa foi a primeira tomada de posição desta casa. A segunda é no sentido de que agora este processo eu estou convertendo ele num processo administrativo justamente visando apurar eventual dano ao erário municipal. Vossa Excelência, é claro que não está com minha decisão aí na tela do seu iPad, mas eu vou aqui eu estou com o sistema aberto, mas ele não foi disponibilizado para mim. Não foi disponibilizado para nenhum jogador, Excelência. Tá. O item 4232, no qual ficou aqui caracterizada o seguinte, veja bem, quando eu li, quanto aos comandos normativos dispostos no regimento interno, resolvi fazer a citação dos seguintes gestores, em especial no item 4232, da senhora Ana Lúcia Silva de Oliveira, na qualidade de presidente da comissão examinadora do processo simplificado de contratação. Veja bem, Excelência, processo seletivo simplificado de contratação. Veja bem, contratação e ainda na qualidade de locadora do veículo contratado. Isso que me chamou a atenção, para verificar se de fato é isso que ocorre ou houve alguma informação truncada chegada ao tribunal. Porque se de fato foi isso mesmo, a presidente da comissão de licitação, dentro de um processo simplificado de contratação, que confesso que ainda leio muito hoje e até esse momento eu desconheço este procedimento. Ainda mais quando é a locadora do veículo licitado. Isso que me chamou mais a atenção, porque se realmente for dessa forma... Ela estaria adotando um sistema diferenciado daquele previsto pela 8666 de aplicação obrigatória, não é isso? Estaria aplicando... Eu pedi os autos dessa manifestação para verificar, mas eu verifico para verificar se teria havido a manifestação do Ministério Público. Eu verifico que realmente, de fato, o processo foi encaminhado ao Ministério Público. Exatamente. Foi devolvido ao relator. Então, o Ministério Público manifesta sua concordância, realmente entende que é um fato da mais alta gravidade, esse tipo de contratação em desobediência à Lei 8666 deve ser apurado, e também porque é uma prática que nós temos observado no âmbito do Ministério Público de Contas, que ocorre não apenas no âmbito desse município em específico, mas em vários municípios a gente tem verificado que a prática, a locação de veículos tem ocorrido de maneira equivocada e muitas vezes com pretexto para finalidades não, digamos assim, não republicanas. E todo controle nessa seara é bem-vindo. Então o Ministério Público manifesta favorável à proposta de parecer. E Excelência, só uma parte. Pois não. E o Ministério Público voltará a receber esse processo ainda de acordo com o artigo 135. Ok? Em discussão, o processo relatado. Conselheira Rosa. Eu peço o registro do processo por 2 sessões. Concedido o processo, peço para o diretor do plenário visto que ainda estarei, se Deus quiser, até quinta-feira, na próxima sessão. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Encerrada a minha palavra. A palavra o auditor substituto conselheiro Alberto Pires para relatar. Sem processo, presidente. Mas o pedido visto. Não havendo mais
quem relatar, o conselheiro a relatar, encerramos a ordem do dia e passamos as explicações pessoais para quem passamos a palavra para quem dela queira fazer uso. Solicitar que a gente tenha um fechamento com a proposta de relação seminária. A conselheira Rosa está convidando todos nós para que uma nossa reunião para a gente fechar as propostas do seminário no gabinete da conselheira. E aí, Vossa Excelência, o nosso auditor convocado Alberto, o nosso procurador do Ministério Público, doutor Ricardo, para que a gente possa fechar a proposta e a gente possa levar, e se possível a gente realizar isso, seria, eu acho que de grande importância para o tribunal. Continua com a palavra quem dela queira fazer uso. O conselheiro Otávio, que nesse instante. Muito obrigada, conselheiro Otávio. Não havendo quem. Lá já tem biscoito. Não chama bem, tem biscoito. Não tem café, não tem. É melhor lá, que a gente também vai entrar lá. Não. Continua com a facilitada palavra. Não havendo quem dela queira fazer uso, em nome de Deus, encerra a presente sessão e convoco para a sessão